Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso, nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ela, que é psicanalista, pesquisadora na USP, professora na FAAP, também é escritora e autora de livros como Lupa da Alma, Coisa de Menina, entre outros. Além de ter uma forte presença nas redes sociais, com seus vídeos que falam muito da cena contemporânea. Maria Homem, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. Bom dia, né? Ou, enfim, bom ano, né? Vamos colocar tudo que for possível no nosso divã. Muito bom. Acho que a gente pode começar, inclusive, já entregando muito aqui também para a nossa audiência. Eu queria começar te perguntando como que você acha que a psicanálise, Maria, pode explicar por que aí uma boa parcela da população brasileira se identifica, né? Essa parte expressiva que se identifica aí com discursos da extrema-direita no país. Já começamos entregando assim, e não sei se entregando, mas assim, pelo menos buscando decifrar o grande enigma que está atravessando não só o Brasil, mas o mundo. Vamos voltar alguns séculos. A gente vem desmontando o que a gente chama toda uma cosmologia, toda uma forma de entender o que é o mundo, o que é o cosmos, o que é a vida, o que sou eu, o que é você, o que é o outro, qual o sentido da vida, qual é a missão, o que é ético, o que é o bem, o que é o mal. A gente é, fez uma construção disso. Para resumir muito, a gente usa essa palavra, eu acho que é boa, né? Patriarcal. Isso é muito profundo, porque você imaginar que tenha o patriarca, que tenha uma figura de poder, que tenha um capitão, que tenha um mito, que tenha um Deus, uma pátria gloriosa, que seja grande e que você tenha a missão de fazer ela ficar grande de novo, greater again. A verdade é que é muito difícil abrir mão dessa ideia que sustenta várias formas ordenadas e hierarquizadas de pensar a vida, de que haveria pessoas aqui no vértice. Então, a gente até entende um desejo de que haja, por exemplo, pessoas que teriam mais direitos e que a quem seriam devidos privilégios. Então, o humano, o tempo todo, ele fica construindo ideais de eu, ideais de ego, e eles permitem que alguns eus, alguns egos, sejam superiores a eles próprios, porque isso me dá amparo, me dá alívio. Eu quero o grande irmão, eu quero o cara que é um ícone, eu vou ficar 3 dias na fila para comprar o ingresso. E se eu não consigo comprar o ingresso, eu vou bater e quebrar copo. Você percebe que é uma posição subjetiva e política, e econômica, e social muito arraigada. É essa ideia de que o eu precisa projetar um lugar de força, potência e idealização num outro e em alguns outros. Quando a gente diz patriarcal, a gente imagina uma coisa antiga, né? O velho patriarca, uma sabedoria, o sangue azul, o rei. E dentro de nós mesmos permanecem resquícios dessa louvação aos deuses, né? Por isso que a religião, ela pode pegar carona. Eu aqui e o grande outro ali, o grande pai, o grande irmão, o grande mito. Como é que a gente vai, então, poder dizer: opa, eu acho que o pai pode errar, eu acho que o chefe pode errar, eu acho que os deuses podem errar. Isso é modernidade. A modernidade é essa travessia, essa outra ideia que é muito difícil da gente, ela é libertadora, ela é a verdadeira liberdade, porque eu não vou ser um instrumento
da autoridade do outro, do desejo, às vezes arbitrário e autoritário do outro, eu vou ser um indivíduo num estado de direito e vou ser responsável. E vou ter o ônus de ter o preço do direito, que é o dever. Muitas vezes a gente regride historicamente e psiquicamente para uma posição onde eu digo, ai, cansei, diz aí o que eu quero fazer e deixa eu acreditar que você vai curar o Brasil, vai resolver e vai fazer ele ser forte e potente, por favor, tudo que eu tô cansada, sabe? Tô cansada, trabalhei o dia inteiro, mulher, dupla, tripla, quádrupla jornada, por favor, exista, o grande homem, por favor, me conduz, me resolve, me dizem quem votar, tá ótimo. Então, essa é, assim, acho que isso é o quadro macro que a gente precisaria elaborar mais, conversar mais e será que a gente tem maturidade para sermos modernos? Não parece. Metade do mundo, não é só no Brasil, metade do mundo, talvez mais, se a gente for pensar sistemas inteiros que são muito totalitários, flertam com o imaginário dessas figuras, que seja o grande partido, que seja o grande líder, que seja os grandes deuses. É sempre essa construção de uma lógica de mais potência, de hierarquia, de um futuro brilhante. É difícil mesmo fazer esse luto, porque é como se tivéssemos que ser adultos, não só filhos amparados pelo grande pai. E é muito difícil ser adulto. É um sintoma do contemporâneo a infantilização de todos nós. Então, você poderia. Esse é o paradoxo, para fechar aqui esse primeiro raciocínio, parece uma regressão a algo muito antigo e muito arraigado, sim, mas, ao mesmo tempo, é muito contemporâneo, porque o próprio funcionamento imaginário, comunicacional da nossa era, ele nos infantiliza, ele vai, né, desenhar uma idealização do entretenimento, da diversão, do prazer. Todo mundo é criança grande brincando o tempo todo. A vida é um play. Tanto que você tem um mercado que chama toy, você tem outro mercado que chama cosplay. Vamos brincar. Eu quero o lúdico, o entretenimento, a diversão, porque talvez a gente tenha entendido que a vida é difícil mesmo, e a vida é desencantada mesmo. E a gente está sofrendo para atravessar essa consciência. Esse tema que você trouxe é muito bom e acho que a gente pode entrar mais a fundo nisso, até para discutir também essa questão de como os movimentos de massas, né, a psicologia das massas, quando até o Freud traz isso, né, na psicologia das massas, análise do eu, né, como que essa regressão acaba acontecendo a partir desses movimentos e tudo mais. Mas entrando aqui nessa questão do Brasil, você trouxe vários elementos para a gente começar nesse papo aqui. Essa estrutura do Brasil, quer dizer, esse passado de um Brasil colonial, né, baseado na exploração, na subjugação, no não reconhecimento do outro, né, sendo esse outro os negros, as mulheres, os indígenas, etc. Você acha que a gente pode pensar na estrutura da sociedade brasileira como uma estrutura sadomasoquista, no sentido que sádico a gente já sabe que são esses, né, que subjugam e exploram, mas do outro lado você tem também o masoquismo daqueles que se acreditam nessa posição de serem subjugados no país, né, esse complexo de vira-lata, essa sensação, né, de que há um outro melhor e maior, como a gente vê nesses movimentos de extrema direita, né, como se tivesse aquele outro que vai nos salvar. Portanto, nós estamos realmente os mais pobres, por exemplo, numa situação de se sentirem inferiores de fato. Como é que você vê isso? A gente pode falar nessa estrutura de fato sadomasoquista da sociedade brasileira? Olha, é interessante, né? Que eu falei em eu e ideal de eu, né? Que é muito, enfim, é o Freud da psicologia das massas e uma grande descoberta do Freud foi mergulhar nos processos, não só do Freud. Na verdade, o surgimento da própria psicologia como ciência, né? A gente chegou no século XIX e a gente falou, nossa, eu não sei mais quem somos nós
peraí, como é que a gente funciona? Como é que a nossa cabeça funciona? O que é a mente? O que são os comportamentos? O que são os sintomas? O que é a loucura? Enfim, foi a invenção da psiquiatria, da psicologia e das ciências humanas em geral, foi quando justamente não era tão. Os nossos outros modelos explicativos, que estavam muito colados na filosofia, na teologia, eles começaram a não funcionar mais tão bem. Então, a gente falou: opa, para tudo, vamos tentar achar outras metodologias científicas. E isso foi o século XIX, foi aí que surge, né, uma tentativa de ter mais experimentação, mais racionalidade para conhecer o humano, mentalmente, inclusive. Então, o Freud, depois o Piaget, toda a filosofia, né, mais contemporânea, na virada do 19 para o 20, vai interrogar, então, como é que a gente funciona. Assim, como é que a gente se constrói como humano? São essas as interrogações. E o que a gente descobriu? Que para formar o eu, não é dado o eu. Essa é a gente falou, nossa, então peraí. A gente se constrói, a gente se forma e a gente é formado pelo outro, pelos pais, pela escola, pela sociedade, a gente tem crenças, a gente tem pressupostos e preconceitos. Por que isso é relevante? Porque a gente não é algo, a gente vai sendo algo em relação dialética com a alteridade, com o outro. E o outro colocado nesse lugar de ideal, ele é necessário, ele é estrutural, ele é estruturante para eu poder existir. Então, essa relação eu, ideal de eu, ela é da estrutura de qualquer relação e de qualquer sujeito o tempo todo. Então, o que a gente descobriu, e isso é também Marx, claro, é também, né, esse novo olhar sobre o humano do 19 para frente, ele é mais desencantado, ele é mais cético e ele é mais crítico de nós próprios. As ciências humanas já nasceram críticas do humano e de si próprias. A gente sabe que a gente tem bias, que a gente tem viés, que a gente oprime, que a gente pode dominar inconscientemente. Quando a gente diz racismo estrutural, machismo estrutural, significa que está nas estruturas que eu introjetei e que eu executo inconscientemente. Então, a gente teve consciência do inconsciente. Por isso que eu digo, o Freud, ele trouxe, ele é muito importante nessa virada epistêmica, que não está só nele, mas, né? Por isso que vai junto, por isso que tem toda uma corrente da filosofia do 20 que vai juntar a teoria marxiana e a teoria freudiana. Então, a teoria crítica e a filosofia, toda ela que é crítica, ela vai fazer a reflexão sobre isso e assumir exatamente isso, que inevitavelmente, pelos lugares simbólicos, eu não queria usar o verbo oprimir, mas nós moldamos o outro e somos moldados o tempo inteiro. Então, não é só assim. Aí a gente entende que é como se fosse um zigue-zague, que é histórico. Tem alguns seres que eu vou formatar e eu fui formatada por outros e vamos nos formatando dialeticamente. O que seria interessante? Eu saber disso e não exercer um eventual gozo em cima disso. E não exerço gozo sádico ou sadomasoquista dessa relação. Então, somos todos sadomasoquistas? Não necessariamente, mas estamos sempre numa relação que é nunca igualitária, né? É isso. Porque talvez a gente tenha que fazer o luto da premissa igualitária. Porque não é assim que a vida funciona. O que não quer dizer que eu preciso oprimir o diferente. Isto posto, né? Esse exercício do gozo, de opressão, de poder, um a mais de poder sobre o outro,
ele é um sintoma do Brasil? Eu diria que, em parte, sim. Sobretudo porque a gente ainda não atravessou a construção moderna, não só das relações, mas da concepção de mundo, que é isso que a gente falava antes. A gente, sabe aquela ideia da, né, como é que a gente faz uma modernização conservadora, como é que faz uma industrialização que está sempre um pouco atrás, que hoje ela é uma indústria, a maior indústria brasileira é a indústria agrária. Então, você vê que curioso, a gente tem uma industrialização, só que a gente é o celeiro do mundo e a gente exporta commodity mais ou menos barata. Então, a gente está lá e está aqui. Esse é o nosso problema. Não sei se é muito a matriz sadomasoquista, mas a gente parou no meio. A gente ainda não decidiu se a gente vai ser moderno ou pré-moderno. Se a gente vai ser, né, pré-moderno, a matriz econômica básica, ela é agrária. A gente não chegou na industrialização plena. E a gente talvez tenha a chance agora de atravessar essa industrialização e chegar no capitalismo de conhecimento. A gente tem cérebro para isso, tanto que a gente exporta cérebro. A gente tem, né? Os melhores cérebros, os melhores professores têm convites e estão fazendo startups e estudando fora e entregando conhecimento para outros países e para outras indústrias. Então, isso, como é que a gente vai, em vez de tirar dinheiro de pesquisa e tirar bolsa e tirar a universidade, como é que a gente vai tentar correr atrás de um capitalismo de terceira, quarta geração e pilhar uma possibilidade de conhecimento sem estar numa lógica de manutenção de privilégios, porque a gente, né, a gente não saiu de uma lógica patriarcal, pré-moderna, hierárquica e autoritária. A lógica pré-moderna, ela é autoritária, porque eu suponho que o patriarca tem o direito de ter mais poder. Não só tem o direito, tem o dever, porque é isso que eu espero dele. Ele é o rei, então eu sou o vassalo. Não é simples essa conversa, porque é como se a gente não quisesse pagar o preço de ser o adulto, fazer o luto da lógica patriarcal, autoritária e privilegiante. Como é que realmente a gente vai abrir mão desse paradigma? A própria proclamação da República foi um golpe civil-militar. Então, a nossa história é uma história de sucessivos golpes que têm anseios militarizantes, patriarcais e hierárquicos. O tempo todo a gente está achando que a força, a dominação, o privilégio, a potência de alguns vai arrumar e botar ordem e progresso nesse barraco atrasado. O detalhe é que a gente não entendeu que esta operação, ela é atrasada ela mesma. A operação está errada. A forma de tentar chegar num progresso, essa é uma forma velha e que não funciona. Em que, em última instância, ela é falsa. E como é que você vai fazer a manutenção dessa crença? Com a mentira. Então, você tem um sistema imenso de disparação de mentiras e falsidades para manter o quê? O sonho, o imaginário da maior possibilidade de autoridade. Quando é que a gente vai conseguir se colocar como sujeito? Quando é que a gente vai sair de uma posição submissa de dizer o meu pastor sabe? Ele é o pastor, ele é o Jesus sabe, Jesus cuida, Deus cuida de mim, o capitão cuida de mim, o capitão sabe, o coronel sabe. A gente não está conseguindo dar esse grande salto. É um salto quântico, é outra mente, é outro paradigma, é outra lógica. Você fala, por exemplo, dessa questão até desse olhar para o futuro, desse imaginário, de uma perspectiva de que há um futuro melhor, mas tem assim uma característica talvez muito forte dessas massas aqui no Brasil, da extrema-direita em geral, é no sentido de que é um medo muito grande diante do desamparo do mundo.
né, diante de uma realidade e que é cada vez mais caminha cada vez mais no sentido da individualidade, do individualismo, né, e desse desamparo diante do que pode se acontecer com esse sujeito. Então tem uma tentativa aí também para além do reconhecimento, no caso do Brasil, por exemplo, né, todo esse complexo no sentido, por exemplo, da classe média, né, de que precisa se autoafirmar diante de um outro público, né? Portanto, eu afirmo a minha existência, o meu reconhecimento e a minha importância diante desse público, dos mais pobres, dos negros, enfim. Mas também tem esse lado aí, que é um lado de tentar, uma tentativa de fazer com que essa sociedade permaneça na ordem que eu conheço, nesse lugar que para mim ainda é confortável no sentido de que não há surpresas, né? De que e talvez esse rompimento com o patriarcado, com tudo isso que os novos movimentos trazem, traz também esse sentimento talvez muito forte de medo diante do novo, né? Diante daquilo que eu não conheço. Mas como é que se lida com isso, Maria? Como é que se faz com que o novo venha a partir, ainda assim o novo consiga vir diante, né, de uma sociedade que também está com medo de tudo que pode acontecer diante daquilo que eu não conheço, né? Diante daquilo que para mim pode ser muito assustador. Olha, eu vou te falar, dá medo mesmo. E dá mais que medo. Às vezes dá pânico. Então, quando a gente vê crise de pânico, crise de ansiedade, burnout, não sei o que fazer, angústia, depressão, é real, né? Então, quando a gente começa a perceber que existe uma coisa chamada saúde mental, é que aí você fala, opa, que interessante tudo isso. É bom a gente falar, estou em pânico com esse novo mundo que se apresenta. Cadê o aconchego dessa estrutura piramidal, patriarcal, clara, segura, definida? Menino é azul, menina é rosa. E, na verdade, dá medo. E tem que dar. E é muito interessante que dê. Agora, eu vou colocar duas partes aqui para a gente pensar, que é o seguinte: eu sou a rainha da crítica dessa estrutura e vou quase num movimento à la Nietzsche, eu pego meu martelo e vou destruindo, que crepúsculo dos ídolos, crepúsculo dos deuses, e falo, pelo amor de Deus, Deus, pátria, família, mas acabou, esquece. Deus está morto, pátria é uma ficção do início da modernidade, Estado-nação, né, acabou num capitalismo global, transnacional, família, caldeirão de loucura, berço de loucura, o Freud já falou, o divã, a psicanálise, tudo loucura, esquece. Às vezes sou até talvez um pouco violenta nessa colocação, certo? Do jeito que eu mesmo estou falando. Pega o martelo, vamos lá, como se fosse assim, gente, vamos combinar que, na verdade, a gente precisa, né, achar outros apoios, vamos construir, vamos repensar aqui as bases da nossa arquitetura, vamos construir novos pilares, sejamos honestos, sem edulcoração, sem fetichização, sem, né, desenhos de lugares de segurança, de amor, de afeto, ai, gratiluz, que fofo. Não é meu jeito, não é meu estilo, não é meu trabalho, não é o que eu escuto. Não consigo ser hipócrita, né? Aquela hipocrisia básica esperada socialmente. Não, né? Trabalho com psicanálise, escuto pessoas, o que chega para mim é o avesso de tudo isso, e é isso que eu transmito, é isso que eu digo. Uma mínima honestidade intelectual, ética, subjetiva, de posição, moral. Certo. Mas aí eu vou dar uma volta em relação a mim mesma. Eu não estou negando isso, acredito isso, mas eu vou te falar. Eu fui viajar agora, eu fui fazer uma viagem muito inusitada. Falei para o meu filho: olha, filho, então pode escolher o que você quiser.
nas férias que a gente vai. Eu achei que ele ia mandar, assim, sei lá, Disney, praia. Ele falou, eu quero viajar com você no navio. Falei, meu Deus, Jesus, navio, aquela coisa animada, aquela coisa meio resort, assim, eu imaginava isso, aquela massa em alegria. Eu falei, ah, tá bom, amor, eu te amo, vamos, né? Eu amei o navio, adorei, assim, o oceano, o azul, 360 graus, e até essa imersão antropológica nisso. E que eu tenho muita família, tenho muita família. E o que eu vi de uma forma muito simples, e sempre falei isso, nunca tive um discurso anti-família, inclusive, né, tenho uma família e fui extremamente feliz, mas assim, o melhor núcleo humano para receber novas vidas chama família. Ninguém inventou outro. Então, como colocar aqui, ao mesmo tempo, a gente tem que desmistificar formatos estanques do que seria, por exemplo, Deus, pátria e família. Esse é o problema, é o formato rígido, dogmático, autoritário, que seria homem, mulher, de preferência dois filhos lindos, o cachorro, aquela casa do campo, da praia, o consumo quando dá, né? A diversão. É esse o problema, não é o nome família, a categoria. A questão é como você vai construir um agrupamento de pessoas que se amam mais do que se odeiam, porque tem muitas famílias, sinceramente, que é um agrupamento de ódio, é um agrupamento de rivalidades, pessoas que de fato se odeiam, se sacaneiam, se humilham e rivalizam. Isso eu vou te falar que eu diria que é mais que 50%, aliás. Mas a pergunta não é destruir, e nunca foi destruir a família ou fazer uma crítica vazia da família, mas assim, ampliar. Mas aí a gente vai dizer, tem que estar casada? Como não casou? Mas você não quer ter filho? Tem que querer ter filho. Como assim você é mulher e diz que não quer ter filho? Então, assim, eu diria, se a gente conseguir parar tudo e se perguntar, peraí, quais são os formatos que eu gostaria de desenvolver na minha vida para ter amparo, proteção, troca, criação, criatividade e não medo, e não desamparo, e não angústia? Acho que essa é a pergunta. Eu dei uma volta longa, mas eu acho que ficou claro onde que eu quero chegar. Como reposicionar Deus e deuses e deusas ou transcendências de uma maneira não dogmática, não autoritária. Pátria. Como é que a gente vai ter, assim, pátria, eu diria que é um grande agrupamento de desconhecidos com os quais eu tenho algo em comum, que seja a língua, que seja a história, que seja o território, mas, ao mesmo tempo, sem fetichizar, sem engessar, porque, escuta, o mundo é global, não vai dar para voltar. Então, que conceito de pátria? Vamos repensar, mas ao mesmo tempo vamos preservar os elos com aquilo que a gente tem de semelhante, as afinidades, os acordos, como repactuar pactos sociais em várias instâncias, né? Da cidade, do bairro. Como a gente vai fazer orçamento participativo por bairro? Pelo meu prédio, pela minha casa, pela minha vila, pela minha aldeia, um estado, uma federação, um continente, um planeta. A gente vai, né, em vez de pátria engessado, como é que a gente vai fazer coletivos? Como a gente vai e fazer estruturas horizontalizadas, mais democráticas no interior de cada pátria, de cada mini macro pátria? O conceito de pátria
eu talvez mudasse para o conceito de coletivo. O conceito de Deus, eu talvez mudaria para o conceito de transcendência, tudo o que nos transcende. O conceito de família, eu manteria a ideia de família, mas sabendo que eu posso ter a minha família de eleição. O meu ninho é um ninho, né? Talvez o família eu chamaria é um ninho, é o que te acolhe, é um ninho que tenha mais amor que ódio. A família de amigos. O que constitui o meu ninho? O que me dá nidação? O que me dá esse é um núcleo, né? A família é um núcleo de afeto. Qual que é o meu core de afeto? Qual é o meu núcleo de afeto? Quais são as pessoas para quem no desespero eu vou ligar, eu vou contar, eu vou abrir, eu vou partilhar e vou passear no navio, e vou rir, e vou brincar, e vou, né? Falei demais. Não, você não falou demais, você falou coisas incríveis aqui. Difícil é a gente conseguir recortar algumas poucas coisas para falar, porque o tempo é limitado, porque você trouxe temas muito interessantes, né? E você falou muitíssimo bem, né? De trocar porque o sentimento de pertencimento que muitas pessoas, inclusive, encontraram, né, nesses movimentos de extrema direita, elas se unificaram em torno de alguma coisa. E isso, de uma certa forma, também dá sentido à vida, né? Isso faz com que isso é pulsão de uma certa maneira, apesar de a gente estar ali falando do ódio, da necropolítica, mas é uma pulsão, é o que te faz querer levantar da cama, né? E todo ser humano precisa disso de uma maneira. Então, acho que o grande desafio que você coloca aqui muito bem, Maria, é justamente esse, né? Como você sair desse afeto que é o ódio, né, para o afeto que é o amor, que é a construção coletiva, né, numa sociedade cada vez mais individualista. Né? E quando a gente traz isso, por exemplo, do Brasil, que eu queria entrar aqui com você também, o Brasil hoje é um país reconhecidamente em número de casos de depressão e ansiedade maior da América Latina, né? Isso é muito grave. Mas também não dá para negar mais, a gente está vendo o quanto que esses sintomas são sintomas a partir do social, né? A partir de uma sociedade que está doente. Então não adianta você tratar com medicação, porque a gente também está vendo isso, né? Um grande aumento das medicações, das prescrições, no sentido de tratar o sujeito, enche de remédio como se isso fosse resolver o problema, sem lidar com o restante, né? Sem lidar com a importância de se pensar isso de uma maneira coletiva, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também nesse aspecto do Brasil. Como é que você está vendo isso, né? O fato do Brasil estar sendo aí um campeão de ansiedade, depressão, e como que está sendo esse combate aí de uma maneira enfim, absolutamente restrita e muito do campo da medicalização e não no campo da transformação do sujeito, um aspecto desse que a gente está falando aqui, né? Do sentimento de pertencimento, de algo coletivo, de uma construção social por uma nova sociedade, enfim. Olha, você vê que interessante. A psicanálise, ela talvez no seu início, a própria descoberta, né, de que algo acontece quando você fala. Esse foi o grande insight, e o Freud teve aquela, né, sagacidade de pegar o pio na unha e falar: nossa, escutei que a escuta traz efeito de transformação. Eu pude escutar isso. Não só ele escutou a paciente, né? Você lembra que teve o Freud, né? Veio de um paradigma ainda, né? Da mestria do doutor, da mestria daquele que sabe, esses lugares de saber, né? De essa lógica que a gente pode resumir, né? Patriarcal e da autoridade que está naquele que detém o saber. Então, é o pater família, é o chefe da família, é o chefe da clínica, é o padre, o pastor, o doutor, tanto que a gente ainda chama advogado, médico de doutor, são resquícios dessa projeção de saber. Então, o Freud conseguiu ficar quieto quando a paciente dele falou: ei, para, deixa eu falar. Cala a boca que eu estou falando. E o Freud calou a boca. O Freud pôde escutar, e mais do que escutar essa paciente inaugural da psicanálise, ele pôde escutar que esse dispositivo, como a gente chama, é o dispositivo analítico, ele era transformador.
Ele funcionava e ele revelava coisas que estavam por debaixo dos panos, debaixo dos tapetes, que aí ele foi teorizando. Tem pulsões, tem inconsciente, tem estruturas que se repetem, né? Formatações arquetípicas, edípicas, estruturais. Então, o Freud começou a ouvir pessoas individualmente no consultório. Ao longo do tempo, começou a se ouvir duplas, trios, quádruplos, grupos. E hoje a gente escuta, tem, né, por exemplo, logo que eu me formei, fui para a França num hospital, chama Laborde, e a metodologia chamava psicoterapia institucional. Então, o que a gente já está fazendo há muito tempo, né, é uma escuta de sujeitos. Podem ser sujeitos individuais, casais, famílias, companhias, instituições, escolas. Então, você atende escolas, você atende empresas. Você fala, ó, peraí, meu negócio não está funcionando, eu estou querendo ir para cá, eu estou na dúvida, agora que temos o bolsonarismo, eu vou mais para cá, vou mais para lá, peraí. Então, quem é o sujeito desse dispositivo técnico? Qualquer um. Então, a psicanálise, ela não é individual. Tudo isso, isso é muito importante. Por isso que, às vezes, você vai discutir, pensar, como a gente está fazendo aqui, pensar o Brasil, pensar, ouvir uma família, ouvir uma geração. Aí, se você diz alguma coisa que a pessoa não gosta, ela fala, volta para o consultório. O que que você está... Ah, Maria, que decepção. Eu preferia muito mais... Você, quando fala de política, não. Não se meta a falar de... Não. Volta para o consultório. Vai para o seu lugar, Maria, né? E às vezes você vai falar de alguma coisa que vai mexer no lugar desse patriarcalismo, do macho, que está machucado, ele vai falar: vai lavar louça, Maria, volta, vai lavar louça. Então eu escuto, eu estou brincando, mas é real, já fiz até textos e vídeos comentando exatamente isso. Tem um volta para algum lugar porque você não está num lugar legítimo de fala. Você não. E provavelmente você está falando algo que me incomoda. Então, por que que eu amo a psicanálise? Porque ela é um instrumento, é como se fosse você uma espada. E você vai com a tua espada para qualquer lugar. E eu, pessoalmente, também estou no movimento, talvez enfim, pela situação política, pela minha própria situação, pela idade do meu filho, pela minha idade, pelo meu momento, eu estou fazendo uma certa migração cada vez mais do individual para o coletivo. Isso é o meu movimento, me interessa. Eu adoro atender e continuarei sempre atendendo, mas bem pouquinho, bem espaço, e bem eventual, e estou cada vez mais fazendo, por exemplo, agora inventei de fazer um instituto. Estou fazendo, estou ralando, fazendo 500 mil reuniões com gente que mora, né? Estou tentando fazer um instituto que vá buscar trazer exatamente isso, como escutar instituições e tratar e trabalhar. Então, acho que a gente vai poder, a saúde mental e os sofrimentos, os sintomas, eles são de agrupamentos, eles são doenças de relações. Mesmo quando você faz uma escuta individual, o adoecimento ele é sempre sistêmico, tanto que a gente tem, né, psicologias e terapias sistêmicas. É sempre sistêmico. Isso é o primeiro capítulo da psicologia das massas do Freud. A psicologia não existe psicologia individual. Não existe, porque não existe um indivíduo. Não, para começar, o sujeito é sempre dividido, então ele não é nem um indivíduo, ele é um diviso. Ele é um divíduo. Indivíduo já é uma ficção, a gente que faz uma ficção, porque você pega o recorte do corpo, a imagem corporal e diz, ó, olha que Maria, já tenho 400 Marias dentro de mim, tem toda uma transição, tem conflito, tem dúvida. Então, a saúde mental só pode existir, você só pode ser minimamente equilibrado, tá no eixo e com algumas ousadias de ser feliz ou ter paz ou
tá harmônico se você se permite vivenciar os conflitos, os sintomas e construir para você relações interessantes, saudáveis, equilibradas, núcleos psicossociais que te coloquem num lugar onde você se sinta bem, tenha um estar bem. É sempre psicopolítico, é sempre. A vida é psicopolítica. Maria, que sensacional a tua fala, é um alento, porque eu sou socióloga e sou psicanalista também, eu escuto muito isso, às vezes muitas críticas de muitos psicanalistas, você com certeza deve ouvir isso também, de muitos psicanalistas colocando, até a própria Roudinesco, quando coloca o eu soberano, né, esse último livro que ela faz, trazendo muito essa importância de um retorno ao eu, em detrimento dessas discussões, talvez das pautas que ela considera identitária, né, mulheres, a questão do racismo e etc. E eu acho que te ouvir, primeiro que você tem uma fala sensacional a esse respeito, né? Trazer a psicanálise para uma psicanálise mais transgressora mesmo, no sentido de buscar respostas, né? De estar junto também na construção dessas novas possibilidades de existir, né? Para além e a ideia dessa formação de um sujeito como um sujeito que é coletivo, sobretudo, né? A gente é impactado o tempo todo em relação a tudo que acontece no mundo e na sociedade. Então, te ouvir, de fato, assim, para mim é sensacional poder ouvir essa tua fala de uma psicanalista, né, que é renomada, que é conhecida e reconhecida hoje no Brasil por todas as tuas falas. Então, muito obrigada por isso também, por trazer a psicanálise também para esse lado, né, esse lado militante no sentido, né, melhor sentido da palavra. A gente acabou aqui o tempo, infelizmente, eu não sei se você quer concluir com alguma coisa, acho que a gente está num momento também de muitas transformações, né? A gente conseguiu, passamos por uma eleição muito difícil e tudo mais. Você queria colocar assim, alguma palavra no sentido de esperança, de que precisa, quais, na tua concepção, o que precisa ser construído daqui para frente no Brasil? Ter a coragem de não fugir de tudo o que a gente conseguiu revelar e desvelar nos últimos anos. Sem anistia, sem covardia, não vamos recuar. Eu acho que todo o mal que veio à tona, ele é bom. Ele é bom, ele é mais consciência, ele é mais saber, e que bom que a gente está se conhecendo e que bom que a gente vai saber, espero, saber fazer alguma coisa mais corajosa com tudo isso com o que a gente se deparou. Muito bom. Obrigada, Maria, mais uma vez, por aceitar aqui o nosso convite, conversar com o Brasil de Van, na Carta Capital. Lembrando a todos vocês que a gente, toda semana, vai estar com uma entrevista nova, uma conversa nova, trazendo aqui convidados muito especiais para o nosso divã. Então, nos assistam aí também no canal de YouTube da Carta Capital e nos principais podcasts, escutem a gente lá. Então, obrigada, um beijo enorme para você.